Vamos lá, gente. Números capítulo 11, versículo 4. Nós vamos ler o versículo 4, 5, 6 e depois a gente vai pular para o versículo 33 e 34. Quem entendeu, diga amém. Amém. Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Qual é o livro? Qual é o capítulo? Qual é o primeiro versículo que a gente vai ler? Deixa o menino tirar da tela que eu quero ver se você vai continuar ligado. Diz assim o texto: o populacho que estava no meio deles teve grande desejo de outro alimento. Deixa eu ver como é que está a versão de vocês aqui. E o populacho que estava no meio deles teve grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Já vai olhando para o teu irmão e diz assim: de graça? De graça. Então, gente, esse texto me irrita muito. De graça. Vocês lembram que eles eram escravos, né? Vocês lembram disso? Estamos aqui agora dizendo que comia peixe de graça. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Você vê, é tanta variedade. Vai me dando um ódio. Lembremos-nos. Mas agora seca-se a nossa alma. Na minha versão diz assim, ó: mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha aí. Qual era o próximo versículo que eu ia ler? Versículo 33. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Deixa eu ler nessa versão aqui, ó. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Tavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Eu também. Diga misericórdia. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Oh, glória. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai olhar para o irmão que está do seu lado, vai liberar sobre a vida dele uma palavra que é um grito profético daquilo que determina o que Deus confiou para a nossa vida hoje como palavra de despertamento, de verdade libertadora, despertadora para a nossa vida e para a nossa alma, ok? Quando eu disser 3, você vai virar para o vizinho e vai dizer assim para ele: se controla. Calma que eu não contei até 3 ainda, você já está um pouco descontrolado. Se a ansiedade, Jesus te cura disso também. Eu vou contar de 1 a 3, eu vou contar. Quando eu disser 3, aí a gente vira e de uma vez só, de maneira unissoante, você vai dizer: se controla. Só que você nunca pede para alguém se controlar tranquilão. Tem que exercer uma certa energia para essa pessoa poder entender o que está rolando, tá bom? No 3 você vai dizer: se controla. É 1, é 2, é 3. Se controla.
Se controla. Você entrou hoje aqui pedindo de Deus resposta. Se você entrou hoje aqui pedindo de Deus direção, eis aí uma palavra para você: se controla. Se controla. Pastor Cote tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Rapaz, isso é sério. Isso é muito sério. Gente, tem uma fumaça aqui. É da glória ou é assim mesmo? É a glória? Meu Deus, então me esconde nessa nuvem, Senhor. Eu estou debaixo de um temor do Senhor tão grande, gente. Minhas carnes estão tremendo. Você acredita? Há um temor do Senhor aqui nessa casa. Aleluia. Deus colocou no meu coração para eu falar de desejo nessa noite. Que brote a Tahavá, vale dos desejos, sepultura dos desejos, porque ali o povo desejou outro alimento e morreu nesse desejo. O texto diz que a carne que eles queriam comer e que eles pediram para comer, ela ainda estava presa entre os dentes, eles ainda estavam no processo de mastigação, quando o Senhor lançou sobre eles essa praga, né? E o texto diz que ali, entalados ainda, faleceram com a carne que desejavam entre os seus dentes, e ali foram sepultados por causa desse desejo. Fica até parecendo que Deus castigou porque eles quiseram comer carne, mas não foi exatamente isso. Por isso a gente começa a leitura nos versículos iniciais do capítulo de número 11. O Senhor liberta o seu povo da casa da servidão, da casa de Faraó, do Egito. Esse povo já estava há muitos e muitos anos sendo escravo, sendo cativo. E então o Senhor levanta Moisés, e você conhece essa história, só estou contextualizando para quem não conhece muito, caminhar junto com a gente. O Senhor levanta Moisés para ser libertador do seu povo, e Deus vai adiante do seu povo com sinais, com maravilhas, abrindo o caminho para fazer esse povo herdar uma terra prometida, a terra que ele jurou a Abraão que daria aos seus descendentes, a terra de Canaã, que mana leite e mel, uma terra de delícias, uma terra que aponta para o cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao seu povo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Só que no caminho até lá, esse povo é de muita dura cerviz, é um povo muito rebelde, é um povo que não entende que liberdade é o maior patrimônio, se a gente pode colocar assim, né? Liberdade é a maior coisa, é o maior direito que alguém pode possuir, que alguém pode usufruir. Irmãos, nada abaixo da sua salvação é maior do que a sua liberdade. Nada, nada. Ser livre é a melhor coisa da vida, do mundo. Nada é como isso. E o povo não entendeu isso, o povo não entendia que muito antes de chegar a Canaã, eles já podiam estar sentindo-se realizados por agora estarem livres. Agora eles são um povo livre, mas eles não compreendiam isso, e no caminho murmuravam. E uma dessas murmurações é essa que nós lemos aqui no texto. Eles começaram a serem alimentados pelo Senhor com maná. Quem já ouviu falar do maná? Pronto. Agora, quem já viu uma semente de maná? Alguém já viu uma semente de maná? Não existe, não tem. Porque o maná era um alimento substancial que Deus tirava do seu próprio recôndito celestial. Gente, maná era uma comida, uma substância que só Deus tinha acesso. Só Deus tinha acesso. Eu vejo no exercício do maná, da liberação do maná, eu vejo um pouco de João 15, quando Jesus diz assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Porque eu vejo um agricultor, eu vejo um cultivo de maná em um lugar onde só Deus acessa. O maná era algo tão especial, que ele era servido na bandeja do orvalho da manhã. Tão leve ele era. Como pode algo tão leve ser trazido por um orvalho e ao mesmo tempo ser tão substancial a ponto de sustentar uma pessoa?
Então o maná é algo muito poderoso. Ele descia, repouso sobre o orvalho, e ali ele era colhido, e Deus ia disciplinando o seu povo a administrar o maná. Ele dizia: olha, pega só o que vocês precisarem. Gente, isso aqui é muito mais do que falar de comida, é muito mais do que falar de provisão e do atendimento de necessidade. Deus está ensinando esse povo a ficar livre da mente do escravo, aquela mente do tem que guardar mais para não acabar, porque pode acabar a qualquer momento. Aquela mente que depende materialmente de tudo, porque a força de sua vida está naquilo que possui, está naquilo que tem, na dependência do material humano. Então ocorria que Deus explicava para Moisés explicar para o povo: ó, eu vou mandar o maná, vocês vão colher o maná, vocês podem fazer assado, cozido, tostado, moído, vocês podem fazer dele bolo, podem fazer dele pão, ou seja, vocês podem administrar como vocês acharem melhor. Só tem uma circunstância: vocês só têm que pegar o que é suficiente para aquele dia. Porque se vocês pegarem a mais, o que acontecia quando o povo pegava a mais? Apodrecia, dava verme, dava bicho. Porque esse povo precisava aprender a confiar no Senhor. E aí ele mandava o maná, o povo comia o maná, começou a guardar o maná, e o maná começou a apodrecer. Era Deus ensinando o seu povo, através daquela provisão diária, a depender tão somente dele. Agora, o que você precisa entender é que o maná era um alimento dado pelo próprio Deus. Então a maior honra, e isso o povo deveria ter em mente, não era o que eles tinham, mas era saber que o que eles tinham vinha da mão de Deus. Essa deve ser a honra da nossa vida. Não é poder contabilizar o que a gente tem, mas é ter certeza que tudo que a gente tem vem da mão de gente. Nenhuma honra é maior do que essa. A gente precisa entender que nem tudo é o que a gente come, mas como a gente é servido. Uma mesa posta e bem arrumada, ela não é avaliada como uma mesa boa, como uma mesa nobre, por aquilo que você serve na mesa, mas pelas pessoas que se assentam à roda da mesa. Alguém está compreendendo o que Deus está falando aqui? A maior nobreza, a maior honra não está no fato de você possuir coisas, mas de você poder testemunhar de onde elas vieram. Existem pessoas que possuem muitas coisas, mas nunca podem contar de onde vieram. Existem pessoas que precisam criar caminhos escusos e mentirosos para os seus recursos, porque elas não podem declarar de onde vieram. Sonegadores de imposto. Por quê? Não é porque eles têm, mas é porque eles precisam esconder de onde veio. Porque se souber de onde veio, cessa a fonte. Se souber de onde veio, cessa o recurso. Se souber de onde veio, fica exposto. Se souber de onde veio, acaba aquela situação. Então, melhor do que ter o que mostrar é poder dizer de onde veio. Melhor do que poder mostrar é não ter medo de dizer qual é a fonte. Então você tem que entender que a maior honra aqui não é o fato do maná ser pequeno ou ser substancial, mas era saber que ele vinha da mão de Deus. Meu Deus do céu, gente, falar um negócio para vocês aqui. Vocês podem comer a melhor comida do mundo. Se essa comida for para ser comida na presença de gente imoral, corrupta, suja, prostituída, você vai comer o melhor alimento se sentindo a pior pessoa. Porque mais importante do que o que passa pela tua goela é o que passa pela tua alma. Mais importante do que o que passa pela tua goela é o que passa pelo teu caráter. Então o povo precisava entender que lá no Egito, aparentemente, de acordo com o relato deles, que daqui a pouco eu vou para cima do relato deles, de acordo com o relato deles, eles tinham materialmente mais coisas, mas na verdade aquilo tudo depunha contra eles. De que adianta ter o que comer e ser escravo? De que adianta ter o que comer e não poder usufruir da liberdade? Então é um contraponto muito grande. Então veja, não é o que você come, mas é por quem você é servido. E o que eu estou dizendo aqui é que esse povo era servido pelo próprio Deus.
Eu estou declarando essa palavra para dizer que em 2025, seu testemunho, seu frenesi, seu afã, seu desejo não vai ser dizer eu tenho, mas vai ser olhar para o que você tem. E quando perguntarem como você conseguiu isso, você vai dizer: foi Deus que me deu isso, foi Deus quem fez isso. E o que vem da mão de Deus vem muito mais do que o fato de ser substancial, por ser um alimento para o corpo. Ele vem porque ele é saúde para toda a sua vida. E isso inclui a sua família. Irmãos, o dinheiro pode comprar muita coisa, mas tem muita coisa que ele não compra. Família ele não compra, amor ele não compra, perdão ele não compra, comunhão ele não compra, paz ele não compra. O que o Senhor está dizendo é: o que eu vou fazer é substancial, não só porque vai sustentar o teu corpo, mas porque vai preservar a tua alma, vai proteger a tua família, vai guardar os teus negócios, vai te dar uma direção, vai te dar... Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo: se você entender o que significa o maná, se você compreender que não é o afã de querer dizer eu tenho muito, mas é a alegria de olhar para o que você teve até hoje e dizer: ah, foi Deus que me deu. Esta casa ainda não é aonde Ele me prometeu que eu moraria, mas esta casa foi Ele que providenciou até que eu chegue aonde Ele disse que eu chegaria. Eu ainda não uso o carro que Ele disse que eu teria, mas a bicicleta que eu ando é Ele que me deu graça para usá-la. Ah, Camila, eu ainda não tenho a casa de praia que eu queria ter, mas todo ano Ele abre uma porta de refrigério para eu passar. Deus está alegrando a alma de alguém, e Ele está dizendo: ei, se alegre, porque o que os outros têm, você também pode ter se tivesse dinheiro. A pergunta é se o que vocês têm, se o dinheiro dele pode comprar. É isso que faz a gente ser honrado. Não é poder dizer eu tenho, mas é poder olhar para o carro e dizer: foi Deus que me deu. O filho foi Deus que me deu. O emprego foi Deus que me deu. A família foi Deus que me deu. Deus que me deu. Deus que me deu. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, foi a palavra de Samuel para o povo. Oh, é uma honra. Diga comigo: é uma honra. É uma honra. Gente, ser servido por Deus é uma honra. É uma honra, gente, ser servido por Deus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: eu quero que você pare de comparar o teu futuro, o teu presente com o teu passado. Eu quero que você pare de se comparar com o teu vizinho. Eu quero que você pare de se comparar com o teu concorrente. Não é sobre o que eles têm, é sobre você ter consciência se o que você tem veio da mão. Porque se veio, você vai encontrar repouso nessa resposta. Você vai encontrar alívio nessa resposta. Porque, irmão, o que vem do homem, o homem tira, o homem remove, o homem aumenta, o homem diminui. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que o Senhor faz durará para sempre. Tudo que o Senhor faz durará para sempre. Então veja, o que você tem que olhar é que Deus, na verdade, está providenciando para Israel a busca que gostariam de ter todas as outras nações. E o que é, Camila? É ter muito? É ter pouco? Olha para cá. O segredo da vida não é ter muito nem ter pouco, é ter estabilidade. Vasculhe os desejos dos corações dos homens, e você vai ver que por trás de todo desejo se esconde um desejo maior. Qual? Estabilidade. É o que todo homem quer, é o que toda mulher quer. Um plano de investimento tão rentável que ele não precise mais trabalhar, mas que o dinheiro trabalhe por ele, a fim de que o que ele ganhe de renda seja o suficiente para sustentar a vida que ele gostaria de ter. Qual é o nome disso? Renda? Não! Estabilidade! Estabilidade. Então, independente de classe social, de quesito financeiro, vá para a origem de todo desejo. Qual é a origem do desejo? Estabilidade. Eu quero um lugar seguro. Por que esse povo pegava o maná que Deus ia mandar todo dia, mas acabou pegando mais do que devia? Porque eles tinham medo de não ter no outro. Porque eles estão procurando o quê? É a busca de todo homem. A busca de todo homem é um lugar seguro.
Um lugar onde ele saiba que pode descansar. Jesus vai falar sobre isso. Rapidamente ele vai contar sobre um homem que juntou para si muitas sementes, ao ponto que ele precisou aumentar os seus celeiros. O que esse homem está procurando, gente? Estabilidade, viver de renda. E ele aumentou os seus celeiros e ele disse: eu vou colher todas as sementes, vou amontoar tudo no celeiro. E quando tiver tudo pronto, abre aspas, sou eu que estou parafraseando para a gente entender a história, eu vou ser feliz, eu vou ter alcançado a minha realização. E aí o Senhor, contando a história, ele vai dizer: louco, a voz que decai do céu, louco, esta noite pedirei a tua alma, e o que tu tens? Para quem ficará? Porque na busca de ter, a gente fica tão ocupado em ter, que não usufrui do que tem. E olha como Jesus chama tal homem, tal desejo, louco. Por que louco? Porque estabilidade só existe em um lugar, e não é um lugar, é uma pessoa. Toda a segurança que a gente procura não está no banco, está em uma pessoa. Toda a estabilidade que a sua alma almeja não está num negócio, está numa pessoa. Com todo carinho a você, chefe do Bitcoin, com todo carinho a você, investidor, invista, distribua negócios, diversifique. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não deposite sua confiança nisso. Por quê? Porque senão você será louco. Por quê? Porque estabilidade não está no banco, estabilidade não está numa geografia, estabilidade está numa pessoa. E é a pessoa de Jesus Cristo. Quem está nesta pessoa está seguro. Quem está nessa pessoa não teme o legislativo, o executivo, o judiciário. Quem está nessa pessoa não teme governos. Quem está nessa pessoa sabe o que Isaías soube no ano em que morreu o rei Uzias. Eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma... Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dizendo: eu estou vinculando o lugar da tua estabilidade, o lugar da... Sabe por que tua alma está ansiosa? Sabe por que você está desenvolvendo tanta crise de ansiedade, uma atrás da outra? Não é porque está faltando substância neural, não. Alguns aqui até são, mas boa parte não é, não. Boa parte está assim, preocupado com o que vai comer, preocupado com o que vai vestir. Mas para Jesus implementar o reino dele, ele teve que dizer isso aos seus discípulos. Eles estavam preocupados, eles andavam com a dona, com a pessoa da estabilidade, mas eles não tinham estabilidade. Eles andavam com o dono do governo, mas eles não tinham paz. Eles andavam com o príncipe da paz, mas eles não tinham segurança. Por quê? Porque isso não é geográfico. Não basta você ser crente de uma igreja, não basta você ter um nome no hall de membros. A questão aqui não é geográfica. Não importa se você mora no Brasil e investe no dólar. A questão não é geográfica. A questão é espiritual, é mental, é intencional, é emocional. Jesus disse para eles: eu não quero vocês preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. De todas essas coisas, o vosso Pai que está no céu. Eu acho lindo. Jesus poderia ter dito vosso Senhor, mas ele diz: não, o vosso Pai. O vosso... Só quem é pai aí, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Pronto. Só quem tem filho de menor, só quem tem filho de menor, levanta a mão. Quando você recebe a conta de luz, tu dá na mão dele para ele pagar? E as compras do mês, tu dá para ele fazer? Não, porque ele é seu e você é responsável. Eu acho lindo porque Jesus está falando sobre necessidades básicas: comer, vestir. Então ele poderia ter dito vosso Senhor, mas não, ele diz o vosso. Agora diga para mim, quando a luz está acendendo, seu filho sabe que a luz foi paga, sim ou não? Sim ou não? Ele só sabe que a luz está acendendo. Ele sabe quanto que custa meio quilo de carne, mas ele deixa de comer por não saber quanto custa? Porque ele tem um
Ela tem um. O Senhor está dizendo: se vocês sendo maus, sabem ser responsáveis, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu. Qual dentre vós, se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Qual dentre vós, se o filho pedir um peixe, você vai dar para ele uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, como vocês acham que vai se comportar o vosso Pai que está no céu? Jesus disse: eu não quero vocês assim. Olhem para os lírios do campo, eles não trabalham, nem diurno, nem nenhum outro turno, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha para as aves do céu, elas não batem ponto, elas não sabem onde fica o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, elas não têm a menor noção do que é Ibovespa, mas na hora de comer elas comem, na hora de dormir elas têm seus ninhos, coisa nenhuma lhes faltam. Será que não seria a vossa vida mais importante do que os lírios do campo? Será que não seria a vossa vida mais importante do que as aves do céu? Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: ei, a estabilidade que você procura não está no patrimônio que você está construindo. Isso aí passa, irmão. Vem um furacão e leva, vem uma enchente e derruba, a roupa, a traça destrói. Jesus diz: cuide para que os tesouros de vocês estejam aonde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, porque tudo isso é passageiro. Eu sou da década de 80 e eu me lembro que nesta época o militarismo era a melhor carreira para seguir. Na década de 90, ser servidor público era a melhor carreira para se servir. Eu me lembro que 4 anos antes da pandemia, todo o militarismo ficou sem receber em alguns estados mais de 4 meses. Eu me lembro que no poder público passou-se a época em que o ideal de faculdade ela era pública e tinha-se referência. Assim também para os servidores que já ficaram sem receber por problemas governamentais. Veja como a estabilidade que o homem procura é como um gráfico de um eletrocardiograma, dependendo de circunstâncias externas, internas, exteriores. Aí você vai entender porque que Isaías vai dizer: eu vi um alto e sublime trono. Ele não tinha acesso a esse alto e sublime trono, mas ele sabia que este trono governava todos os tronos. Ele sabia que este trono governava todos os poderes. Ele sabia que este trono tinha poder e domínio sobre tudo que existe. Filho, filha, você precisa estar de olho nele. É ele quem governa os reinos, os poderes da terra. Você olhava para a pandemia em 2019, no início do ano, olhava a notícia na China e você pensava: isso nunca vai chegar aqui não, porque no Brasil essas coisas não chegam. Depois de meado do ano estava todo mundo de máscara, lockdown, tudo parado. E quem é que não entrou em crise? Quem é que não ficou louco da mente? Quem é que continuou comendo, vestindo, calçando? Aqueles que não estavam apenas com seus olhos nos bancos, porque a pandemia mostrou que dinheiro não cura, dinheiro não salva, dinheiro não livra da morte. Ela pode te dar uma estabilidade diferente, mas não livra. Teve gente que estava no Sírio-Libanês e infelizmente veio a falecer. Teve gente que estava no SUS, no postinho de casa, e está hoje aqui contando vitória, porque a vida e a morte quem dá é Deus, quem levanta e quem abate é Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa, os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É a glória de Deus que sustenta, é a glória de Deus que livra, é a glória de Deus que organiza. Não é um lugar, grite comigo, não é um lugar. Você não gritou, diga: não é um lugar. Diga: é uma pessoa.